escada pela manhã, um grupo grande de irmãos e irmãs participando do culto, participando da escola dominical, e retornamos para Campinas por volta de 5 horas mais ou menos. E isso fez com que muitos irmãos não conseguissem retornar para o culto da noite. Chegamos bem em cima do horário. Então tínhamos um grupo bem pequenininho de irmãos e irmãs neste culto da noite. Eu quero pedir licença a esses irmãos que vieram no culto do domingo à noite para novamente pregar o sermão que eu preguei no domingo passado à noite. Poder dividir com um grupo maior este texto da palavra de Deus. E eu convido então você a abrir o texto bíblico em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Ouçam o que nos diz a palavra de Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sin, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizestes subir do Egito, para nos matardes de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio, ou não? Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Êxodo, ele tem vários blocos, quando nós fazemos a leitura dele, que são tradições. Provavelmente ele não foi escrito por Moisés, mas seja várias tradições ou várias lembranças que foram sendo guardadas e depois, num determinado momento da história, foi editada, compilada, e nós temos então um texto bonito, lembrando as várias histórias do povo. Nós temos as tradições ligadas à libertação do Egito, temos aquelas ligadas aos patriarcas, temos aquela sobre a travessia do deserto. Então são várias tradições que depois foram editadas. Por que é importante nós entendermos isso? Porque aqui nós estamos num bloco de textos bíblicos que são textos que falam da caminhada no deserto e que foram escritos e que foram compartilhados e que fizeram parte de uma tradição oral por muito tempo antes de serem escritos.
uma coisa que vale a pena nós guardarmos em mente é que é um texto de fé. Por isso as colocações históricas elas são menos importantes, porque a história e a moral da história tem um valor maior. E a moral da história aqui é: Deus deu água no deserto. E aí nós vamos recorrendo às várias leituras, né? E aí, se nós formos dramatizar, criar, é mais fácil a gente criar uma cena de um Moisés com uma grande vara na mão, feito uma grande rocha, jorrando água para todo lado, estilo filmes de Hollywood. Mas quando a gente estuda e descobre que o povo aprendeu a sobreviver no deserto, retirando águas de pedras porosas, e aí então, como os beduínos até hoje, eles sabem que há um tipo de rocha especial que você bate nela e consegue retirar o orvalho dela. E este orvalho é quem sustenta este povo no deserto, porque num país como o nosso, em abundância de água, né, temos lugares com águas maravilhosas, nós não conseguimos entender o que é a seca, a não ser os nossos amigos e irmãos que moram no nordeste do nosso país, no sertão. Mas nós até desperdiçamos água, não é verdade? Quantas vezes nós não sabemos administrar ou não somos bons mordomos da água em casa, esbanjamos, mas esse povo valorizava cada gota. E aí eles aprenderam a sobreviver num deserto difícil, num tempo que antecedia a entrada lá na terra prometida. Eles aprenderam a sobreviver com pouca água, mas essa pouca água, eles sabiam que quem dava era Deus. A grande lição deste texto, e que nós precisamos de olhar com carinho, é que eles reconhecem que foi Deus que deu a água, que é o Senhor de todas as coisas, quem deu a água para eles. Eles não vão agradecer à pedra, eles não vão agradecer aos beduínos, não vão agradecer à tradição, eles vão dizer: Deus está acima de tudo e é Deus quem dá isso. E foi Deus quem nos guiou no deserto. Mas algo interessante nesse episódio bíblico é que a água não foi o único problema deles, e que a narrativa da água, da sobrevivência por causa da água, ela é uma das últimas, porque eles já haviam experimentado outros milagres de Deus, e às vezes estamos tão preocupados com milagres extraordinários que esquecemos dos milagres ordinários na presença ou na caminhada, na nossa jornada. Eles já haviam experimentado a bênção de atravessar o mar. Era um momento difícil e eles tinham uma tarefa de estar do outro lado do mar, e Deus lhes proporcionou uma maneira e eles chegaram. Eles também, num determinado momento da história, encontraram água, mas essa água era amarga. Eles tiveram então que experimentar o milagre do Deus que transforma a água amarga em água doce. Eles também experimentaram a bênção do Deus que sustenta dando pão para eles, um pão que desce do céu, maná, um Deus que lhes proporciona o alimento, as codornizes, um Deus que vê a necessidade e vai ao encontro e abençoa. Mas mesmo experimentando tudo isso, o que foi
Para Moisés, as palavrinhas Meribá e Massá são muito interessantes. Como elas não foram traduzidas para o português, elas parecem um pouco nome de lugar. É importante nós entendermos o significado da raiz. A palavra Meribá, ela vem de uma raiz que significa contenda. Por isso Deus falou, esse lugar foi o lugar da contenda. E depois ele diz, no dia de Massá, ou seja, no dia em que o povo tentou a Deus, ou seja, se esqueceu do que Deus faz na história e na vida das pessoas. Deus poderia ter ficado muito irado, muito bravo, chamado o povo de ingratos, umíbulos, mas Deus se apresenta de forma amorosa e lhes proporciona água. Através de Moisés, o povo recebe água para atravessar o deserto, para atravessar os tempos difíceis. O que nós podemos aprender de um texto como este? Na nossa caminhada, às vezes, nós passamos por desertos, e estes desertos, eles têm os desafios próprios de deserto. Falta de comida, falta de água, falta de abrigo. Por isso, tem hora que a gente precisa da nuvem de fogo, mas tem hora que a gente precisa da nuvem que protege do sol. Mas Deus sempre está presente e nos acompanhando. Deus sempre está presente conosco. Podemos dizer que no deserto da vida, Deus não nos abandonou. Ele está ao nosso lado, nos auxilia, nos proporciona o mínimo básico. Você pode acreditar que tenha jorrado uma fonte de água no deserto, ou pode acreditar que foram águas de pedras porosas, pouquinha água. Cada um tinha que aprender a quebrar para beber. Mas eu quero dizer para você, não importa de jeito que foi, o importante é que aquele povo entendeu. Deus, quem nos deu a água. Deus sempre nos oferece a água em tempos difíceis. Nós podemos acolher a água de Deus, o maná de Deus, a codorniz de Deus, a nuvem de Deus, a nuvem de fogo. Ou nós podemos ficar num eterno reclamar, dizendo, Deus está com a gente ou não? E às vezes somos reféns dos nossos próprios sentimentos. Você nos tirou do Egito para fazer a gente morrer de fome e de sede aqui no deserto? Mas Deus já tinha feito muita coisa. Deus pode fazer muitas coisas. Agostinho tem uma frase muito linda. É uma oração onde ele diz assim para Deus: Tu nos criastes para ti, a nossa alma não encontra paz enquanto não descansar em ti. Há momentos em que só a ação de Deus pode realizar o milagre da caminhada. Não é Moisés, não é o deserto, é Deus quem realiza os milagres da caminhada. Mas às vezes são milagres ordinários e não extraordinários, que às vezes temos até preconceitos com aqueles que são extraordinários. Numa sociedade moderna, calcada na razão, até duvidamos de alguns milagres. Mas não importa, seja ordinário ou extraordinário, é Deus quem faz. Seja da grande rocha que emana uma fonte, seja o orvalho de uma pedra porosa.
é Deus quem nos proporciona. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada no deserto é um sacrifício. Ao invés de nós tentarmos colocar a culpa, tentar achar problemas, vamos nós dizer: Senhor, o Senhor já deu codorniza, o Senhor já deu maná, o Senhor já deu água, nuvem. Senhor, confiamos em Ti. Tu podes nos ajudar. E aí eu te convido a cantarmos uns para os outros. Eu não sei se o Heber cantar, eu gostaria de improvisar algo que seria o hino 347. Hino 347.